Um dia o salmista do Salmo 126 disse: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres e nós nos alegramos muito nos grandes feitos do Senhor em favor da sua igreja. E mais uma vez nós vemos o cuidado dele para com a igreja. Bom é saber que temos um Deus presente e que opera com a sua graça, assistindo a sua igreja com toda a providência que ela precisa. Meus irmãos, quero convidá-los para que abramos as Escrituras em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, por favor. Os versículos são de 1 a 10. Êxodo capítulo 2, versículos 1 até o versículo 10. O tema da nossa meditação nessa manhã é criado para a glória de Deus. Nós temos até nome de livros, nomes talvez de livros com essa perspectiva, criados à imagem de Deus, criados para a glória de Deus. Eu mesmo escrevi um livro com o nome Missões para a Glória de Deus, porque nós temos em mente mesmo essa perspectiva de que tudo é para a glória de Deus. E aqui nós temos uma passagem magnífica sobre desígnios de Deus, sobre o socorro de Deus, sobre a providência de Deus. Na história de Moisés, este homem tão conhecido de todos nós, e aqui neste momento nós conseguimos ver uma ação muito poderosa de Deus em favor dele, porque Deus amava o seu povo, sempre amou o seu povo. E por causa do amor de Deus ao seu povo, Deus permitiu coisas como essas que nós vamos ver aqui. Socorro, desígnios ocultos que nem sempre a gente entende, providência. Vou ler o texto, conversar com nossas crianças e então falar também com os adultos. Está escrito assim em Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 10. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Eu sei que muitos de nós já leram essa passagem. Êxodo é um dos primeiros livros das Escrituras, então logo nós lemos toda a narrativa de Gênesis e então o Êxodo, né? E essa é uma passagem que às vezes a gente lê assim muito rapidamente e corre o risco de não perceber os detalhes dessa passagem. Eu quero trazer um pouco desses detalhes nessa manhã, relacionados ao socorro, aos desígnios de Deus e à providência de Deus. Mas antes quero pedir às crianças que fazem sempre as ilustrações, que façam a seguinte ilustração nessa manhã. Não poderia ser diferente, façam uma espécie de cesto com uma criança dentro e 3 mulheres olhando para esta criança. Eu estou usando essa ilustração hoje apenas e também e muito para parabenizar, para abraçar carinhosamente todas as mães que estão conosco aqui, que ainda acompanharão essa exposição por nossas mídias. E agradecendo a Deus pela vida de vocês.
Louvado seja Deus pela vida de vocês. Também estendendo um carinho àqueles que já perderam suas mães, talvez por enfermidade, por velhice mesmo. Deus tem os seus dias, Deus tem os seus tempos para todos nós. Mas uma coisa é importante: uma vez mãe, sempre mãe, né? E uma vez filho, sempre filha. Então é uma relação perene, uma linda relação. Uma relação que Deus nos dá até quando a pessoa em si não está presente conosco. Mas não muda em nada o status de quem é mãe e de quem é filho ou filha. Por isso esse é um dia para celebrar a relação, o que Deus permite, o que Deus quer. Então, abraçando assim a todas as nossas mães, eu uso essa ilustração aqui com as nossas crianças. Façam a ilustração de um bebê dentro de um cesto e 3 mulheres olhando para ele, porque são, em tese, as 3 mães de Moisés. Elas são diferentes, elas completam o cuidado de Deus por Moisés. Primeira mãe é Joquebede, a esposa do Amrão, e eles tiveram Moisés então, mas tiveram Moisés num tempo muito difícil. Tiveram Moisés num tempo em que Faraó estava matando todos os meninos. Imaginem vocês quantos foram mortos. Por quê? Porque depois da morte de José do Egito, que faleceu com 110 anos, um novo Faraó no Egito olhou para aquele povo e disse: este povo prospera demais, este povo vai dominar o Egito. Este povo não é bem-vindo. Se este povo continuar crescendo da forma como cresce, nós estamos sofrendo uma grande ameaça. Então ele pediu para que as parteiras matassem as crianças no parto. Mas algumas parteiras, e nós vemos aqui a história, não faziam isso. Não levavam os meninos à morte. As meninas poderiam viver, segundo o Faraó, mas os meninos tinham de morrer. E então estas parteiras não obedecem, desafiam Faraó e começa a nascer muitos meninos. Em determinado momento Faraó diz: o que está dando errado no meu plano? Tem muitos meninos aqui. E então elas argumentam: é que nós não damos conta, as mulheres hebreias são muito rápidas, fortes, elas mesmas dão à luz. E então, quando a gente fica sabendo, o menino já nasceu. E nós não podemos, o que vamos fazer? Faraó intensifica a ordem. Então lancem-nos no rio, afoguem-nos. Aqueles que puderem matar no parto, matem. Aqueles que não puderam matar, afoguem no rio. Pois é nesse tempo que Joquebede e Amrão têm Moisés. E aí nós começamos a ver o socorro de Deus. Porque depois de manter o filho por algum tempo, nós vemos isso nos primeiros versículos, 3 meses, né? Até o versículo 4, chega um momento que ela, não podendo mais escondê-lo, porque imagine vocês, a guarda ou os oficiais de Faraó estavam batendo nas casas para levarem as crianças. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, como você vê aqui no texto, e larga o cesto à beira do rio. Não lança no rio, à beira do rio. E é onde entra em cena a segunda, entre aspas, mãe de Moisés, que na verdade é sua irmã, a Miriam, que vai acompanhar depois o ministério de Moisés. Ela fica olhando. Na dor da entrega da mãe, ela fica olhando aquele cesto ali, para ver o que ia acontecer, como diz o texto. E claro, no versículo 5 aparece a terceira mãe de Moisés, que é a filha de Faraó, que na verdade era uma inimiga dos hebreus, mas tem uma palavrinha aí chamada compaixão. E então você viu pela história, pela narrativa, ela se torna a terceira mãe de Moisés. Ou pelo menos a terceira mulher que vai cuidar da vida deste homem. Eu poderia citar muitas histórias, mas não é necessário. Todos nós sabemos o que uma mãe pode fazer por um filho. Alguns não têm uma mãe só. Às vezes é a mãe que gera, às vezes é a irmã mais velha, às vezes é a tia, às vezes a prima, às vezes a vizinha. Às vezes, situações como estas que nós vemos aqui, a própria filha de Faraó. O que tem por trás?
O que nós não podemos ver num primeiro momento? 3 coisas que eu quero trazer que tem a ver com Deus, com quem Deus é: socorro, desígnios eternos e providência. Nós todos somos, em alguma medida, parte de uma vontade de Deus que nós vamos descobrindo com o passar do tempo. Então aqui nós temos socorro de Deus em tempos de perseguição. Aqui nós temos designação oculta de Deus para preservar o libertador, porque você vai ver a história de Moisés e a sua importância nessa caminhada. Você vai ver a providência divina que governa até nos menores detalhes. Por isso o Salmo 115 diz: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Quando Daniel escreveu um livro da mesma maneira, ele disse que o Senhor estava com o povo, que ele era a força do povo, que o povo poderia não ter um reconhecimento de poder no mundo, mas o povo de Deus é sustentado no poder do seu Deus. João Calvino, também falando sobre esse nível de ação providencial de Deus, de socorro de Deus, dos desígnios eternos de Deus, ele diz: a providência de Deus não é uma mera observação, mas um governo ativo em todas as coisas. Este é o Senhor, que via o menino à beira do rio. Este é o Senhor que, conforme Herman Bavinck disse no seu livro Dogmática Reformada, Deus não é um espectador distante, mas o governador soberano que dirige todas as coisas para os seus próprios fins. Tudo glorifica a Deus. Deus é glorificado tanto na vida quanto na morte. É impressionante como na instrumentalidade de uma mãe você vê a glória de Deus. Em toda e qualquer situação, por mais adversa que possa parecer, os desígnios de Deus o glorificam. E nós vemos isso na maternidade. Primeira coisa então que eu gostaria de trazer dos versículos 1 a 4, o que é o socorro de Deus em meio à opressão. Caso aqui de Joquebede e de Amrão, os pais de Moisés. Aqui nós vemos o socorro de Deus num aspecto de obediência e de fidelidade dessa mãe, desse pai, dessa irmã. O cesto de junco aqui, meus irmãos, em alguma medida, ele preconiza ou aponta para um outro momento em que um barco seria lançado sobre águas e um povo seria mantido como remanescente. O cesto de junco de um menino, Moisés, nas águas do Nilo, mais à frente, em Noé, Deus operaria com um barco enorme, com um barco construído por 120 anos. O socorro de Deus diante das maiores atrocidades, só quem tem fé vê. Sem fé, tudo é obra do acaso. Com fé, tudo é socorro de Deus. Por isso, quando o autor aos Hebreus fala sobre quem é o Senhor, ele diz assim: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei, que me poderá fazer o homem? Quando o Senhor é o socorro do homem. O autor de Juízes, em determinado momento, da mesma forma, falando sobre Moisés, ele diz: Israel invocou ao Senhor, e o Senhor lhe enviou um libertador. Na sua forma de socorrer o povo dele, Deus tem seus planos. Joquebede não sabia, Miriam não sabia, a filha de Faraó não sabia, o próprio Faraó não sabia, mas este menino, para a glória de Deus, seria criado. Este menino viveria por conta do ministério que Deus tinha para ele, por conta da ação que Deus tinha para o seu povo. Por isso, a preservação desse homem aqui não só aponta para um grande milagre, não só aponta para a preservação de uma vida, aponta para quem seria lá na frente o libertador, Jesus Cristo. Por isso Moisés é um tipo, ele vai até um determinado limite,
ele liberta fisicamente, apontando para um libertador final, Jesus Cristo. Tudo isso estava nos planos de Deus. Por isso o seu socorro alcançou esse menino aqui. Então outro homem, John Owen, também numa obra intensa chamada Works, ou Trabalho, ele diz: a fé reconhece que o socorro de Deus é sempre oportuno, embora nem sempre consigamos vê-lo. O socorro de Deus está sempre dentro do tempo de Deus, embora nós nem sempre consigamos perceber. Charles Spurgeon, também dentro de uma das suas devocionais, diz: Deus é o auxílio dos que não têm auxílio, esperança dos que não têm esperança. É porque neste momento Joquebede não tinha mais esperança. Nesse momento, Joquebede se afasta do seu filho, precisa se afastar do seu filho. Joquebede desobedece, desafia a Faraó e espera em algo que os seus olhos não veem. O Estado não garantia mais a vida do seu filho. Ao contrário, o Estado perseguia o seu filho. E então ela precisa de um tipo de poder que não está mais em convencer pessoas, não está mais em buscar uma lei de proteção, agora ela precisa confiar unicamente na providência de Deus. O autor aos Hebreus vai dizer que o ato de Joquebede foi um ato de fé. Então nós podemos pensar que ela não tinha mais nenhuma expectativa da vida do filho? Não, ela tinha, mas estava depositada em Deus. Não tinha mais a quem recorrer, agora era somente Deus. Por isso, quando olhamos para um texto como esse, nós podemos ver que Deus preservou Moisés porque ele guarda o seu povo, meus irmãos. Nenhum decreto humano pode frustrar os planos de Deus, disse Isaías há 700 anos antes de Cristo. Eis os socorros de Deus. Aquelas ações que nós não conseguimos entender como lógicas muitas vezes, mas na vida de Moisés você pode ver um Deus presente. Em nenhum momento ele estava ausente. A sua vontade foi feita. O menino viveu. Segunda coisa que essa passagem nos mostra, dos versículos 5 até o versículo 9, é que os desígnios de Deus na história, às vezes, são ocultos mesmo. O improvável acontece. O inimaginável. Este é um caso que aparentemente é fortuito, mas não para aquele que tem vontade santa, boa e agradável. Deus usa até os inimigos do seu povo para cumprir os seus propósitos soberanos. E a filha de Faraó era uma inimiga. Então nós vemos aqui que esta inimiga se torna um instrumento inconsciente da providência divina. Ela era inimiga, ela nunca foi uma adoradora de Deus, ela não se tornou uma espectadora da vinda do Messias, não. Ela era uma inimiga, ela era a filha do Faraó. Mas o Senhor, na sua providência, faz com que ela adote Moisés para que se cumprisse o que estava escrito em Gênesis capítulo 15. Ele iria providenciar o libertador e faria todas as circunstâncias operarem em favor da sua vontade. Eis aqui uma mulher nessa condição. É impressionante. Francis Turretini, trabalhando sobre essa perspectiva aqui, ele diz que Deus governa os seus santos propósitos apesar das opiniões contrárias ou dos desejos contrários. Notem, esta mulher, a filha de Faraó, precisaria denunciar aquela criança ao seu pai naquela hora. Mas Deus coloca no coração daquela mulher um sentimento: compaixão. E nós não conseguimos entender isso. O texto diz que o menino era bonito, que o menino era formoso, mas a beleza não é o que move a compaixão, o sentir a dor. A beleza não causa a dor. Esse é o desígnio oculto de Deus. Ela olhou para aquele menino e não quis a morte dele. Ela já tinha visto a morte de centenas e de milhares de meninos, mas daquele
ela não quis a morte. Porque Deus colocou compaixão no coração dessa mulher. É o que nós vemos aqui, quando percebemos os desígnios ocultos de Deus. Jonathan Edwards diz no seu livro Liberdade da Vontade, ele diz: Deus ordena todos os eventos, até mesmo os que nós achamos que são maus eventos, para o bem maior do seu povo e da sua glória. Esse é um evento ordenado por Deus para ser glorificado. Esse é um desígnio oculto de Deus. Esse é um desígnio que, num primeiro momento, parecia, naquele momento, que os ímpios estavam prosperando. Parecia que o plano de Faraó se confirmaria. Mas Deus transforma muitos males em benefícios mesmo. E aqui nós temos mais uma evidência dos desígnios de Deus. Este homem depois vai crescer, você vê o texto como ele é, esse homem vai crescer, e esse homem não seguirá os planos de Faraó. Ele seguirá os desígnios de Deus. Moisés era um desígnio oculto, seria um libertador no futuro, que só Deus sabia. E muitas vezes eu fico pensando, quais são os atos que só Deus sabe e nós ainda não sabemos? Uma coisa é certa, nessa passagem nós podemos ter toda a segurança para crer. A vontade de Deus se cumprirá e ela é boa, ainda que muitas vezes não entendamos. Uma última ênfase dessa passagem está justamente no versículo 10. Depois que esse menino nasceu, cresceu, foi criado pela própria mãe. Quando ele atinge a maioridade, um tempo da lei dos egípcios, a própria mãe agora entrega o filho e diz: tome, o filho está aqui, o filho é seu. E é quando nós vemos então o versículo 10. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. E então ela dá o nome. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. A providência divina aparece mais uma vez nessa passagem. Das águas o tirei. Sua educação é egípcia a partir daqui, para ele entender como poderia libertar o povo de Deus. Quando o autor aos Provérbios, falando sobre como é que um homem é dirigido, ele diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Na nossa caminhada, nem sempre a gente sabe exatamente o detalhe de cada passo. De vez em quando nos pegamos em situações que nos perguntamos: será que eu tinha que ter dado este passo? Muitas pessoas têm muitos problemas com o passado por causa disso. Muitas pessoas sofrem demais com os seus passados, que muitas vezes os envergonham no presente. Mas, à luz da palavra de Deus, cada um de nós é a construção de todos os desígnios de Deus. Dos erros que cometemos, dos pecados que praticamos, das coisas boas, médias, ruins que fizemos, das ações contundentes, fortes, das omissões, muitas vezes. Todos nós somos o resultado de tudo aquilo que Deus queria que acontecesse na nossa vida. Nós podemos ter histórias muito diferentes, mas nós temos um alvo comum. Todos nós chegaremos pela graça e pela misericórdia. Então, quando muitas vezes eu encontro pessoas que têm situações que machucam demais, dores que parecem não passar, a minha linha de raciocínio é sempre dizer: ainda assim é possível glorificar a Deus. Ainda assim é possível, quando nós confiamos que nos seus propósitos, Deus está conduzindo a bom termo. Ninguém de nós está imune a dores, as maiores dores. Alguns de nós ainda não tiveram a maior dor da sua vida. Todos nós passaremos, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde.
O ponto não é ter dor ou não ter dor. O ponto não é sofrer ou não sofrer. O ponto não é acertar ou errar. O ponto é como atravessar. E isso é a providência de Deus. A todos os homens e mulheres na terra, por maiores que sejam as suas dores, o Senhor providenciou o bálsamo. Sempre foi assim. Continua sendo assim. Então o nosso ponto não está exatamente no fato, o ponto está na esperança. O que Deus ainda fará com o seu povo, fará por sua providência. Eis o Senhor providenciando aqui mais uma vez salvação, libertação. O autor de Romanos, Paulo, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, segundo os seus propósitos. Abraham Kuyper, falando sobre providência de Deus, diz: não há um átomo no universo cujo movimento não esteja sob o controle soberano de Deus. O mesmo Kuyper diz que não há nenhum lugar que Deus não esteja. O autor do Salmo 139 disse: ninguém pode se ausentar, se afastar daquele que está em todos os lugares com a sua glória. Quando nós nos pegamos muitas vezes abatidos, nos sentindo sozinhos demais, não há como um cristão ficar sozinho, porque ele sempre terá a presença de Deus ali. É o que o salmista disse. E é a presença de Deus que nos leva a correções, autocorreções, orações como essa: vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho da justiça, providencia uma vida santa, providencia uma caminhada separada do mundo. Isso é a providência, que inclui preservação. Por isso, Luiz Berkoff também, na sua teologia sistemática, fala sobre isso. Ele diz: a providência inclui preservação, concursão e o governo de todas as coisas. Essa é uma passagem não para falar de Moisés, não para falar somente da ação fiel de sua mãe, da generosidade, do cuidado quase maternal de sua irmã, da adoção impressionante da filha de Faraó, desse homem. Essa é uma passagem para entendermos Deus, entendermos que Ele é quem socorre, usando os instrumentos, que os seus desígnios não podem ser mudados, e que a providência de Deus, em última análise, é a solução. Como nós vemos isso então na vida de Moisés chegar a nós? É porque Moisés, meus irmãos, teria um ministério magnífico, no futuro. O ministério de Moisés passa por libertar Israel da escravidão do Egito, guiar Israel até a terra prometida, estabelecer a aliança e a adoração a Deus. Os planos de Deus contemplavam um homem para a sua glória. Nós somos criados para a glória de Deus. Nossa vida encontra sentido na glória de Deus. Mas quando nós olhamos para essa missão, então, de Moisés, nós vemos que ele não só libertou o povo do Egito, não só legislou a aliança para aquele povo, mas preparou um povo para Cristo. Um dia o libertador chegaria. Um dia o supremo libertador chegaria. Por isso Moisés aponta para Cristo. Por isso, quando as crianças desenham lá um bebê num cesto, 3 mulheres cuidando dele para que ele vivesse, por trás das 3 mulheres, nós temos socorro, desígnio e providência de Deus. Nossos olhos podem nem sempre ver a providência, os desígnios e o socorro de Deus, mas isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com a gente. Deus continua o tempo inteiro socorrendo, a sua vontade está sendo feita o tempo inteiro, a sua providência está disposta o tempo inteiro. A nós, a oração deve ser, talvez aqui, Jonathan Edwards, que eu cito bastante aqui, um dia fez: Senhor, põe nos meus olhos a eternidade. Põe nos meus olhos um tempo que é depois da dor.
Põe nos meus olhos um tempo que é depois da lágrima. Põe nos meus olhos um tempo que é depois do erro, depois da falha, depois do pecado. Põe os meus olhos num lugar que é linha de chegada. Põe a eternidade nos meus olhos. Quando nós olhamos para uma passagem como essa passagem nos remete à eternidade. Esse é o nosso Deus. Por isso Jesus Cristo é socorro bem presente. Por isso Jesus Cristo é a vontade revelada, a expressão exata da glória de Deus. Por isso Jesus Cristo é a providência, como o próprio disse em João 3,16. O amor de Deus fez com que o Filho unigênito dele viesse à terra, para que todo o que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus vivo de Israel. Esse é o Pai Nosso, que Jesus disse para que nós o chamássemos de Pai Nosso. Esse é o Deus presente com seu povo no meio das suas lutas. Quando o povo de Deus precisa de socorro, tem a quem pedir. Quando o povo de Deus não sabe exatamente o que está acontecendo ao seu redor, ele precisa confiar nos desígnios de Deus. Quando o povo de Deus acha que não tem condição de se preservar, superar adversidades, atravessar culturas que são contundentes com a fé cristã, ele precisa dizer: Deus vai providenciar. Por isso, nesse dia em que as mães representam muito da providência de Deus na nossa vida, abracemos as mães com todo o carinho que se deve abraçar, mas agradeçamos a Deus por elas. Deus é o invisível operante. Ei-lo aqui. Podemos vê-lo nas nossas vidas, pela fé. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, uma oração de intercessão por nossas mães e de gratidão a Deus por sua forma de nos criar. Eis-nos aqui, também criados para a glória de Deus. Senhor amado, Deus dos céus, Deus da terra, que não fecha os olhos, que não diminui em amor, que está conosco nos momentos mais duros da vida. Alguns destes momentos são tão duros que nós não conseguimos nem falar. Às vezes só choramos mesmo. Às vezes não temos ações físicas que demonstrem qualquer coisa. Mas o Senhor está lá, mesmo neste momento, na hora mais escura da noite, o Senhor está lá. Senhor, eu quero te louvar, te engrandecer por estas mães a quem o Senhor nos deu, aquelas que ainda serão mães, aquelas que já partiram, aquelas que têm seus filhos próximos, aquelas que os seus filhos já partiram. Te agradecer por cada uma delas, te louvar, nos alegrar porque o Senhor é o Senhor delas, o Consolador delas, aquele que as anima, aquele que as ajuda, preserva a fé delas. É contigo, Senhor. Nós estamos conversando contigo. Muito obrigado, Senhor, pelo envio do seu único Filho, para que nós pudéssemos experimentar também vida no Senhor, uma vida que vai além da vida física, a vida eterna. Nós te agradecemos porque tudo isso faz parte do teu plano. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo socorro. Nós precisamos de socorro. Muito obrigado, Senhor, pelos desígnios do Senhor. Nós precisamos confiar neles. Muito obrigado, Senhor, pela providência, que muitas vezes não estamos vendo num primeiro momento. Mas é impressionante como ao longo da vida nós vemos a tua boa mão nos ajudando. Senhor, nós queremos te louvar por isso. Seja glorificado nessa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!